Tudo bem. Quero fazer a diferença em minha geração. 16 horas e 10 minutos. 16 horas e 10 minutos. Glória a Deus, aleluias! 16 horas e 10 minutos, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil e para as nações, nessa tarde abençoada, 13 de junho de 2025, até aqui nos ajudou o Senhor. Amados, aqui tá fazendo frio, viu? Aqui em Minas Gerais, Vale do Mucuri, terra abençoada. Amados, como a gente já havia marcado com todos vocês, anunciado, vocês têm acompanhado pelas redes sociais, também pela nossa programação, não é isso? Pela plataforma. Olha, agora nós estamos indo ao encontro de um menino abençoado, lindo de Jesus, e ele tem um lindo ministério de louvor, e vocês já estavam aí, ó, celular, é isso mesmo, Visão Celular, essa canção que tem marcado já uma geração de adoradores para a glória do nome do Senhor Jesus. Desde já gostaríamos muito de agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, os nossos amigos internautas e YouTubes. Um abraço aí para o continente africano, tá? África, gratidão, gratidão. Que Deus continue abençoando todos vocês. Europa, somente gratidão. Aos nossos amigos também de Japão. Ontem eu recebi uma mensagem, sabe? Do nosso querido apresentador JK. Meu Deus. Ele falou, tô com saudade. Eu falei, eu também tô, menino. Um abraço, JK. Então, amados, vamos agora ao encontro de um menino abençoado. O nome dele é Adriano Aires. Alô? Oi, boa tarde. A paz do Senhor Jesus, tudo bem, meu irmão? Pai do Senhor Jesus, estou ótimo, graças a Deus. Melhor agora aqui com vocês. Amém! Estamos falando com o cantor Adriano Aires. De onde você está nos abençoando, cantor Adriano Aires? Bem, nós somos de Belém do Pará, a terra aqui, a terra do açaí, mas também a terra agora do avivamento. É onde Deus está alcançando muitas vidas. Onde você anda aqui, infelizmente, a gente ainda encontra muitos bares, lugares assim que oferecem coisas erradas, mas também está encontrando igreja demais em quase toda esquina. Glória a Deus, aleluias! E foi aí do Pará que teve um grande avivamento na Assembleia de Deus, não foi isso, meu irmão, que nasceu, não foi? Aí, na verdade, a questão da visão com os encontros com Deus, né, com a situação da visão celular, ela veio daqui do nosso vizinho. Veio da igreja do pastor Terra Nova de Manaus. Só que já está bem próximo aqui, e aqui, né, a nossa igreja, a gente acabou, vamos dizer assim, abraçando demais essa visão, melhorando alguns aspectos que veio também ali de Manaus, com a visão celular. E nisso daí a igreja aqui do Pará teve uma explosão muito grande quando a gente parou de ficar olhando para cargos, para vigílias, para eventos e começamos a viver aquilo que Jesus disse, o ID. Ao invés de se preocupar tanto com isso, assim, a gente começou a se preocupar. Claro que a gente continua fazendo o congresso na igreja, aquela festa bonita, mas o foco agora é cada membro hoje ser um discípulo de Jesus enviado para evangelizar e ganhar mais uma alma. E isso daí, para a glória de Deus, está fazendo a igreja crescer muito aqui no estado do Pará. Glória a Deus, aleluia. Pará é uma terra abençoada, foi aí que nasceu a Assembleia de Deus, não é isso? Então, sempre há um fogo, não é isso, meu irmão, nessa terra abençoada. Glória a Deus, há um fogo em todo o Brasil, aleluia, declarando Jesus Cristo como Salvador. Que bênção. Olha, um abraço aí para todos os nossos amados amigos, irmãos, cantores que fazem parte aqui do Projeto Mãos Unidas, que é do Pará, e também o povo aí de Manaus, Amazonas, que também temos muitos amados irmãos que fazem parte aqui do projeto Mãos Unidas, graças a Deus. Meu irmão abençoado, cantor Adriano Aires, como está o tempo aí em Belém nesse momento? Tá chovendo um pouquinho, tava
quente demais, mas agora acabou de dar uma chuva aí para aliviar um pouquinho o calor. Porque diferente daí de Minas Gerais, né? Aqui não, aqui que em Minas Gerais tem o período do frio, tem o período também que está um pouquinho quente. Aqui não, o tempo todo é quente e também chovendo. Tanto é que há uma brincadeira que as crianças fazem nas escolas, quando eu falei que horas nós vamos marcar o nosso trabalho, fala assim, depois da chuva, porque sabe que à tarde vai chover. Legal, é isso mesmo. Agora mesmo aqui na nossa região, Vale do Mucuri, tá um frio assim abençoado, aqui principalmente aqui em Nanuque. Não é isso? Junho chegou, não é isso? Então é o inverno. Graças a Deus. Certo. Cantor abençoado Adriano Ares. Nesse momento, queremos agradecer mais uma vez a Deus pela sua vida. Muito obrigada por você ter abraçado o nosso humilde projeto Mãos Unidas Divulgações Online de Louvores. Que Deus continue te abençoando. É um lindo ministério de louvor. Que Deus continue derramando a graça e a unção e a visão cada vez mais de unidade pelo ID de Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Portanto, menino abençoado, Adriano Aires, nesse momento, cantor, você está participando do programa Falando de Jesus, uma história de amor. Então, fique à vontade e conta para nós quando foi que deu início essa linda história de amor que o menino Adriano tem com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conta aí. Ah, tá. Então, assim, né, meu testemunho de vida, né, eu estava morando numa cidade do Pará, qual uma cidade turística, meus pais tinham uma situação socioeconômica muito boa lá, só que faliu tudo. O meu pai pegou um empréstimo no banco, e nesse empréstimo do banco acabou que ele empenhorou a empresa, e isso aí nós falimos e tivemos que voltar para Belém, e nessa situação, voltando para Belém, eu fui me aproximei de algumas pessoas que falavam muito de Jesus, que até então não era evangélico. Na verdade, conheci algumas pessoas evangélicas e era daquele tipo que dizia, não, eu não quero nem papo com esse tipo de gente. E naquele momento, né, de muita tristeza devido à falência da empresa do meu pai, aí começaram a falar de Jesus e ainda falaram de Jesus em algo que me chamou muita atenção. E até então era uma pessoa doente, era uma pessoa PCD, era um menino assim excluído, tendo que ter as cuidadoras na escola para estar fazendo as coisas para mim e tudo, porque eu tinha epilepsia e eu tomava 400 gramas por dia de Gadernal para poder, no caso, controlar. Só que isso afetava muito o meu comportamento. Eu era um menino extremamente estranho. Quando justamente nesse contexto falaram, olha, Jesus pode te curar, Jesus pode te curar. E eu fiz um propósito dizendo assim, olha, se Jesus me curar, então eu vou usar o dom que Deus me deu, que eu tinha um dom natural de mexer com música, uma questão assim, como a gente chama, assim, um dom artístico, só que eu não queria saber daquilo. Meu negócio mesmo era mexer com outras situações, era skate, eu gostava muito de skate na época. Então eu falei, então bora fazer o seguinte, querendo negociar com Jesus, vamos dizer assim. Olha, se eu for curado, aí então eu vou servir. Aí como se a gente pudesse fazer isso, mas Deus foi tão misericordioso que na hora que a gente fez esse propósito de oração, de jejum, e assim eu fui logo correr fazer o mapeamento cerebral, o eletrocefalograma e pam, meu cérebro ficou normal. Quando eu vi aquilo, né, eu voltei a fazer outros exames e não constava mais nenhuma doença. Aí eu pensei comigo, poxa, se Jesus agora fez a parte dele, eu tenho que fazer a minha parte. Então eu comecei a me dedicar, né, usar esse meu dom para estar cantando, para estar tocando na igreja. E assim, né, para a glória de Deus, comecei a me destacar nisso daí. Até que chegou ao ponto de, né, falar, opa, tem que subir mais um degrau, bora começar a gravar nossas músicas, né? E nisso daí eu pensei numa música sobre esse movimento que me alcançou e esse movimento que alcança muitas pessoas aqui no Pará, que é a questão da visão celular, baseado lá em Atos 2:46, quando mostra que os discípulos, eles se reuniram, discípulos de Jesus, se reuniu em casa, repartindo pão. E a igreja entendeu esse momento que o movimento mais forte que tem da igreja, para a igreja caminhar, é o evangelismo, e o evangelismo fora das quatro paredes.
Não é à toa que isso me alcançou. E eu pensei, sabe de uma coisa? Vou escrever algo sobre isso. Só que também, né, assim, na igreja eu sou... nós temos que ser um músico eclético na igreja, né? Nós tocamos desde forró, música lírica, clássica, tudo. A falar, mas se eu for gravar uma música, vai ter que ser uma música no meu estilo, né? Que é o meu estilo assim jovem, né? Exatamente. Gosta de música agitada. Aí então eu pensei em fazer essa música aí nesse estilo, né? Bem agitado, alcançando principalmente outros jovens, mostrando que como nós perdemos muito tempo da nossa vida quando a gente diz não para Deus, diz não para o propósito de Deus. E eu fico imaginando, poxa, isso aconteceu, eu tinha o quê, 18 anos, se eu tivesse aceitado Jesus antes, poderia estar muito mais longe, né? Porque praticamente foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E hoje, nos meus testemunhos, eu sempre falo, gente, olha, eu não tenho nem a metade, nem da metade da condição financeira, socioeconômica que meus pais tinham quando eu vim embora para cá. Só que, em compensação, a paz que eu tenho hoje no meu coração, a alegria que eu tenho hoje no meu coração, não tem dinheiro que pague. Antigamente tinha dinheiro para dormir aí em qualquer hotel, mas não tinha sono. Tinha dinheiro para comer aí nos melhores restaurantes, mas não tinha fome. Era uma pessoa infeliz. E hoje, né, eu me sinto uma pessoa completa com Deus e também uso esse meu ministério para estar evangelizando, para estar falando de Jesus. E como diz aí a letra do louvor Visão Celular, né, muitas experiências você vai ter com Deus e só depois de tudo isso você vai perceber o quanto tempo você perdeu por ter dito não para o propósito de Deus. E hoje eu faço esse convite para você também, para que você venha sair da sua zona de conforto e conhecer uma nova versão sua, uma melhor versão sua, que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, que é uma pessoa cheia de Deus e também recebendo isso para abençoar a vida das outras pessoas, porque quando nós mais somos abençoados, é quando nós abençoamos a vida de outras pessoas. Glória a Deus. É ou não é uma história de amor com Jesus? É. Menino, olha, não imaginava, tá? Olhando a sua foto, jamais, a sua fotografia, jamais a gente imagina que você passou por um vale. Cantor Adriano Aires, na época que você fazia uso daquela medicação, você tinha qual era a sua idade? Eu começou desde os 9 anos de idade, ou até um pouquinho antes. E fiquei até os 18 anos usando isso, né? E nisso daí, como eu falei, né? Eu era uma pessoa PCD, era um menino considerado louco, considerado especial na escola. Então eu sofria muito daqueles preconceitos, né? Eu sabia que onde eu chegava as pessoas me olhavam de uma forma torta, tudo. E eu já estava acostumado com aquilo, né? E nunca imaginava que Deus tinha um plano justamente para alguém assim, como é que eu posso dizer, tão improvável. Olha, Adriano, porque o seu coração não tinha maldade, não é isso? Não tinha. Você, na verdade, estava passando todo aquele período à espera do milagre de Jesus. Você entendeu? Sim. Então, chegou o tempo de você mergulhar, né, no tanque, né, meu irmão? Glória a Deus. Isso mesmo. Então, quando você chegou em Belém, você mergulhou naquele tanque de Betesda, não foi isso? Glória a Deus. Ai, meninos. Ai, eu tô aqui chorando. Meu Deus do céu. Eu não imaginava, assim. Ai, cada um de nós tem uma história. Meu Deus do céu. Ai, Jesus, que coisa linda. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Olha, meu irmão, minha irmã, você que está aí do outro lado, você que ainda vai acompanhar esse bate-papo. A gente não sabe o dia, se vai ser de dia, à noite, à tarde, se vai ser no Brasil ou em qualquer parte do mundo, em todo o planeta Terra. Olha, queremos dizer para você, não importa o que você está passando, mergulha no tanque, aleluias, porque Deus tem um milagre para você, Deus tem algo a fazer na sua vida, vai mudar a sua história. Ah, meu Deus do céu. Jamais alguém imaginava, cantor Adriano, que sua voz, com certeza,
ou alcançaria todo o planeta Terra. Não é isso, meu filho? Não, e se você. E uma coisa, um detalhe em cima disso, né? Que a minha voz, ela é assim, por si só aqui pra gente. Ela é uma voz estranha, uma voz grossa até demais, né? Só que estudando, né? A gente estudando bastante, que na igreja, claro que a gente tem que ter o equilíbrio entre a unção e a técnica. Não adianta você ser uma pessoa cheia da unção e não saber tocar direito, e saber tocar muito bem e não ter a unção. Tem que ter esse equilíbrio. E nisso daí fui estudando para tentar organizar minha voz e onde eu chegava. Até hoje, na verdade, onde eu chego, eu sou o motivo das pessoas fazerem brincadeiras com a minha voz. Demora muito ter alguém me imitando. Oi, Adriano, vem aqui. Ela falou, rapaz, está imitando minha voz já? E nisso daí, né, é justamente onde mais as pessoas, até hoje, zoam da minha cara, onde mais Deus acaba me usando. Que eu, além, no caso, né, de cantor, eu também sou professor na igreja, eu também Glória a Deus. sou Aleluia. professor, Que já fui bênção, né, meu dublador irmão? também, ou seja, Meu justamente por Deus. tudo onde envolve a voz. Então, onde mais o diabo perseguia, falava que era uma coisa estranha, era onde Deus já acabou usando mais. Verdade, meu irmão. Deus mudou a sua história e disse: olha, a voz dele vai chegar em todo o planeta Terra. Ah, meu Deus do céu. Que bom, meu irmão. Que bom que você fez aquela aliança com Jesus, não é isso, cantor Adriano? Você era tão inocente que Sim, você jamais imaginaria que poderia acontecer, mas naquele momento que você falou, Deus ouviu o teu coração. Deus ouviu o teu clamor. E o milagre sim, sim. aconteceu. E sobre justamente essa situação de aliança, e hoje, né, a nossa batalha diária é justamente para manter essa aliança, né? Como vem muitas propostas, poxa, cara, vem tocar aqui comigo em tal lugar, bora ganhar um dinheiro aqui tocando no bar. Falei, rapaz, tu é doido, não me vejo nem fazendo isso não. Para com isso, não sei o quê, bora trabalhar nessa música bem aqui, essa música era uma música mudando, eu também te digo não, por quê? Porque assim, como Jesus mesmo disse, que se um espírito sair, ele Bem vai dar uma sete. volta, e se ele encontrar a casa vazia, bem sete, a situação fica É. pior. Misericórdia, eu não quero nem Sangue de imaginar Jesus tem como que poder. seria a minha outra versão, sem ser a versão que eu tenho hoje, que é uma pessoa próxima de Deus. Não quero nem imaginar como é que seria sete espíritos pior, então eu faço questão de sair longe, longe dessa proposta e continuar me mantendo firme na aliança que tenho com Deus. Glória a Deus. Jesus te libertou. Para o Brasil e para as nações. Glória a Deus. Aleluia. Visão celular. Que música linda cantou Adriano Aires. Aqui na nossa região, né, tem muitas congregações que fazem esse trabalho, não é isso? De célula. E é muito Sim. importante para o evangelismo, para o crescimento, igual você tem falado. Meu irmão, essa canção, faz quanto tempo que você gravou? Ela já tem mais ou menos 4 anos que eu gravei ela, só que esse ano que me chamaram a atenção falando assim, Adriano, que não vai adiantar você gravar uma música tão boa e essa música não ter divulgação em cima dela. Aí foi quando eu procurei esse ano na internet algumas parcerias a nível de Spotify, pessoas que possuem um tráfego em cima de playlist do Spotify para poder estar incluindo. Aí também, no caso, aí vocês, começando também a fazer a parceria com a questão de outras rádios. Aí esse ano que foi o ano que eu decidi divulgar. E tudo no tempo de Deus, né? Assim, não porque Deus não me deu essa ideia antes, não sei. Mas assim, né, tem mais ou menos tem mais ou menos um mês que eu comecei a parte da divulgação, né? E assim, já ultrapassou, né? Aí, a nível de Spotify, eu falo assim, porque eu ainda não acompanhei as outras plataformas, como o YouTube, o Deezer, mas no Spotify já estamos aí para mais de 2.500 plays em cima desse louvor. Aí também louvei em vários lugares do mundo. Aí Glória a isso daí me Deus. deixou até bastante animado. Aleluia.
Aleluia, porque é um projeto de Deus, não é isso, cantor Adriano? É um projeto de Deus, e é no tempo de Deus, Amém. não é isso? Então, durante esses 4 anos, assim, por que não é isso? Por que que eu não estava trabalhando? É porque Deus estava te preparando, não é isso, meu irmão? Glória a Sim, sim, Deus, tudo, tudo é no tudo no tempo. tempo de Deus, né? E aí, de maneira nenhuma, querer se precipitar, querer ficar ansioso, querendo colocar, vamos dizer assim, fazer as coisas na frente de Deus, é que eu já observei que assim como ali naquele momento com Neemias, que Neemias não precisou pedir nada para o rei que observou que ele estava triste e chegou para ele, o que é que você precisa? Ele pediu ajuda para o povo de Israel. Aí É. assim também acontece, no caso, aconteceu comigo, eu estava na minha, mas Deus começou a criar e abrir as oportunidades. E claro, né, como a gente sabe, se aparecer uma oportunidade, tem que abraçar logo. Glória a Deus, aleluias. São exatamente 16 horas e 30 minutos. Quero mandar um abraço aqui para o pessoal aí de Governador Valadares. Deus abençoe a todos. Um abraço também para a cantora Rose para Campos. Deus abençoe, gratidão. Também aqui, ó, Sandro Bento. Um abraço, Deus abençoe, gratidão. Um abraço também aqui para o assessor da cantora abençoada Lorena Souto, Marciel Souza, Deus o abençoe, gratidão. Nilza Sena, aquele abraço. Deus abençoe. Muito bem. Cantor Adriano, essa música Visão Celular, ela foi a música composição que o nosso Deus entregou nas tuas mãos, não é isso? Sim. E quem é o produtor dessa canção? O produtor foi aqui de Paraupebas mesmo, meus amigos aqui da banda, né, aqui do Ministério de Louvor da igreja, a gente foi, né, pensando numa coisa, outra, mais especificamente, né, um abençoado aqui chamado Vinícius, Oh, que que foi que me maravilha! deu, e foi o que, vamos dizer assim, ajudou mais nessa questão da produção musical dele, da masterização que a gente chama. Isso. Deixa eu te falar, você falou de Paraupebas? Terra abençoada, hein, menino? Paraupebas também, sim. É, nós, Muito, muito abençoado. Você conhece Paraupebas? ô menino, nós estamos com a Thalita e Thalia, filhas, elas são filhas do pastor Luiz Silva. É a dupla Thalita e Thalia que está aí com destaque em todo o Brasil também, pelas nações, com a música A Geração que eu quero. Elas são de Paraupebas. Olha aí, que bom. Aí esse meu É, amigo é de lá também, esse produtor. que maravilha. Também, quem é de Paraupebas, também é o Carlos Negrão, também bênção de Deus. Não estou dizendo, né, isso, o Belém, o Pará é uma bênção, é um celeiro, assim como todo o nosso Brasil, não é isso? Muitos Isso cantores, mesmo. muitos missionários cantores levando a palavra de Deus através dos louvores. Cantor Adriano Ares, você tem mais canções gravadas? Tenho mais outras duas canções gravadas também, estão em todas as plataformas aí, mas essa foi a principal, né? Aí tem Uhum. uma outra também, assim, e que fala também chamada Sonhos de Deus, que é uma música também nesse estilo, né, de pop rock, que conta a situação, né, de você, né, aprender a abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Aí eu também tenho essa canção. E tem uma canção também que foi um momento assim, muito marcante, que depois que eu fiquei curado, né? Aí eu pensei, né, em ingressar no exército. E eu tô no exército e na hora o Espírito Santo toca no meu coração dizendo que não era para me ficar ali. Então eu não passei do recrutamento, mas naquele período de tempo eu aprendi muita coisa e eu saí muito com aquele negócio no meu coração, de que, beleza, se Deus não mandou eu continuar, né, na carreira militar, mas então eu vou continuar, no caso, servindo no exército de Cristo. Aí eu fiz uma música em cima disso também, né? Saindo como soldado de Cristo, e também nessa mesma vibe, nessa mesma pegada de estilo musical. Aí eu gravei essas aí, e se Deus abençoar, até final do ano nós temos mais 2 louvores também nas plataformas. Que maravilha. É todos assim com essa pegada, né, do pop rock, é isso?
Sim, né? Aí que aqui pra gente, eu canto no Instagram umas músicas lentas, como você até mesmo já compartilhou alguns outros, né? Uhum. Mas assim, pessoalmente eu quase não gosto muito da minha voz lenta gravada. Eu gosto dela de forma mais rápida. Mas tem pessoas que não, que falam, não, Adriana, é boa também. Eu falo, não, pode É, até ser. Mas eu, assim, pessoalmente eu não gosto muito. E quando eu gravo mais nessa outra pegada. Mas, por exemplo, quando o pessoal chega, né, outros irmãos convidando para ir na igreja, para estar ministrando, louvando, eu tenho todo aquele cuidado de perguntar qual é que é o estilo de vocês aqui, qual é a saudação de vocês, tudo. Não, a gente está aqui, estamos mais agora no estilo do worship, do pentecostal. Aí, como eu falei, na igreja nós temos que ser ecléticos. Então, eu uhum. toco sem nenhum problema, canto esses outros estilos sem nenhum problema. Mas gravado profissionalmente mesmo é mais nessa pegada. Glória a Deus. Você, quando você está cantando, do estilo que você gosta, é como se você estivesse voando, não é isso? É verdade, também. É, é desse jeito. A gente é feliz, não é isso? A gente sente, porque é o Espírito Santo de Deus, é aquela maneira que você sente o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você entendeu, não é isso, meu Sim. irmão? Mas um dia eu vou gravar profissionalmente também uma música lenta, né? Não Amém. teve ainda essa oportunidade, né? Mas um dia eu creio que Deus vai organizar assim. Mas até então, né, tem essas 3 que estão nas plataformas e essas outras 2 que, se Deus abençoar, até final do ano tá saindo, Amém, vai amém. ser ainda nessa pegada mais rápida, Glória a música Deus. rápida. 16 horas e 36 minutos. Repita para nós o nome das canções que estão nas plataformas. E nós estamos divulgando Visão Celular, mas você tem mais 2 canções que é Bênção de Deus e que as pessoas podem estar aí curtindo, colocando nas suas playlists, gente. Olha, Adriano Aires e é Bênção de Deus. Aí tem só um detalhe, que no Spotify eu acabei colocando um outro nome. Não foi Adriano, foi Adriano, que é Adriano sem O. Só tem esse detalhe aí, eu já tenho que arrumar isso aí, porque como aqui, né, é uma das profissões que eu tenho, né, eu também sou professor de inglês, aí o pessoal me chamava muito mais pelo meu nome em inglês. Então eu pensei na hora, quando eu fui colocar no Spotify, de colocar Adrian. Mas se o pessoal achar, eles vão ter que achar por esse nome, Adrian Aires. Ah, tá. Mas eu tô falando certo? É Adriano? Ah, tô falando certo. Uhum, Sim. Tá, certo. e o nome dos louvores, né? O nome do Sim. louvor é Sonhos de Deus e o outro é Soldado de Cristo. Sonhos de Deus e saudades de Cristo. Bênção de Deus. Todas composições autorais que o nosso Deus entregou nas mãos do cantor Adrian Aires e está nas plataformas digitais. Ô, bênção! Glória a Deus. Meu irmão abençoado, já falamos de milagre, você é um milagre de Deus. Glória a Deus, aleluias. Nós louvamos a Deus pela Amém. sua vida, viu, meu irmão? É uma linda história. Meu Deus, um testemunho impactante. Glória a Deus. Deus faz o impossível se tornar possível, abre porta onde não tem parede, somente para que o nome dele seja glorificado. É isso que aconteceu contigo e com todos nós. Agora, meu filho, fala para nós o que diz Verdade. seu coração sobre a volta do Senhor Jesus. Opa, a ligação falhou um pouco. Pergunta de novo, por favor. O que o seu coração diz sobre a volta do Senhor Jesus? Ah, tá. Não, assim, para a glória de Deus também, né? Eu também estudo, já fiz aí teologia. E assim, e a minha especialização foi na parte de escatologia, né? Uhum. Principalmente baseado ali na narração das próprias profecias de Jesus em Mateus 24. E assim, eu levantei, né, uma pequena tese no meu TCC e eu estou vendo ela se cumprir esses dias, Glória a que foi o Deus. seguinte, que quando Jesus fala lá que haveria guerra e rumores de guerra, né, como sinal da vinda do Filho do Homem, como eu disse, né, foi uma tese minha, né, uma Uhum. hipótese minha, falando o seguinte, olha, quando Jesus estava falando sobre isso,
pode até ser que aconteça alguma coisa relacionada ao mundo, mas quando ele estava falando sobre isso, na minha humilde opinião, ele estava falando de próprio Israel. Então, né, se você vê Israel dando um espirro aí nessa questão de guerra, você pode ter certeza que a volta está muito próxima. E foi o que aconteceu nesses 2 últimos anos, Sim. mais especificamente, né, na madrugada de ontem, quando Israel atacou o Irã. Então, nós estamos aí na eminência, né, de uma terceira guerra mundial, e com essa questão da terceira guerra mundial, eu acabei lembrando do que eu escrevi. Eu falei, olha, muita gente, né, fala, Adriano está falando besteira aqui nessa tese dele, só que eu estou vendo isso daí se cumprir, isso que eu falei, né? E assim, né, nós estamos vendo muita gente aí prometendo paz, prometendo resolver as coisas, e está se encaixando muito também com a questão da nova ordem mundial, né, do governo aí, do anticristo, que precisa estar um caos no mundo, precisa acontecer uma coisa muito ruim para vir essa pessoa aí querendo ser o herói, agradar todo mundo e assim dar o golpe, né, para ser, no caso, o anticristo. Então nós estamos caminhando em passos muito certos com essa questão, né, da profecia da volta de Jesus. O pessoal aí pode até duvidar, mas ó, mais de 2000 anos atrás já foi narrado o que nós estamos vivendo. Então, se você já estava fiel a Deus, se você já estava buscando aí, né, o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, agora que a gente tem que ser mais ainda, por causa que, assim, está muito próximo, qualquer momento pode estar estourando uma segunda guerra, qualquer momento Jesus está voltando para buscar a sua noiva. E você tem que lembrar daquela parábola de Jesus, que ele deixa muito bem claro das 10 virgens, que quem são as virgens que entraram com o noivo? Foram as virgens que estavam com a chama acesa, ou seja, aquelas que estavam com a presença do Espírito Santo. Então, hoje em dia, nós temos também essa situação para alertar que tem muita gente que está indo para a igreja, mas não está buscando a Deus, não está buscando a presença, está indo na igreja, mas não tem comunhão com o Espírito Santo, não está com a chama acesa. Isso é uma condição que Jesus deu para que você venha entrar e venha viver para sempre, louvando, glorificando, exaltando o nome dele. Meu Deus, tremendo, cantor Adriano Aires, meu pai. Olha, que nosso Deus continue te dando, enchendo você de sabedoria, de conhecimento da palavra de Deus, amém, meu irmão, para você poder estar repassando para todos nós, amém, em nome de Jesus. Glória a Deus, parabéns, tá bom? Parabéns, concordo plenamente com o que você disse, entendeu? Porque nós estamos aí acompanhando, não é isso, meu irmão? Tudo está se encaixando, tudo está se cumprindo perante a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E que todos nós possamos estarmos firmes, não é isso? E preparados, porque eu acredito, meu irmão, que há uma cidade dos preparados, não é isso? E nós precisamos estar nessa cidade dos preparados. Com certeza, vamos estar lá sim. Glória a Deus, maravilha. Cantor Adriano Aires, já falamos de milagres, já falamos da volta do Senhor Jesus, que é o assunto mais importante, não é isso, meu irmão? É a esperança de todos nós cristãos que temos que ter, porque aqui não é o nosso lugar, somos apenas peregrinos. Em nome de Jesus, nossa cidade está lá em cima. Oh, meu Deus, é visão celular. Glória a Deus. Falamos das suas canções, que estão em todas as plataformas digitais, certo? Agora gostaríamos de deixar aqui o microfone para você aberto, para você falar aquilo que você não falou, mas que você sente no seu coração, que você precisa falar. Você também vai deixar os seus contatos de agenda, tá? Também aí para o pessoal, você é compositor, né, meu filho? Você é compositor. E para os jovens que estão aí organizando um repertório para a gravação de um louvor, de louvores, que sentindo o coração, pode estar entrando em contato contigo, não é isso? Os jovens que gostam, não é isso? Dessa pegada aí, do pop rock, não é isso? Olha, gente, ó, procurem o Adri Aires, que está nas plataformas digitais, viu? Como Adri Aires. É bênção de Deus, Brasil. Ô, glória!
E também, meu irmão, no final a gente faz uma oração para encerrar aqui o nosso bate-papo. Mas olha, o microfone está aberto. Quando eu falei assim, no final, só para dar um resumo, né? Isso do que vai acontecer aqui no nosso bate-papo. Mas não é agora, não, viu? Fique à vontade. Não, assim, então, agradecer a Deus primeiramente, né? Agradecer aí essa oportunidade de estar aqui com vocês, né? Deus sabe por que criou esse momento, Deus sabe por que, né, proporcionou esse encontro, né? Deus sabe quem que Ele quer tocar com esse testemunho que nós falamos. E assim, né? Eu quero falar aquilo que já comentei antes, né? Para você não perder a oportunidade de ser um vaso para, vamos dizer assim, um vaso usado por Deus. Que quando nós somos usados por Deus é quando nós mais nos sentimos completos, quando mais nós somos, vamos dizer assim, ficamos plenos. Então, eu quero falar para você não perder essa oportunidade, que se duvidar hoje mesmo, Deus vai estar colocando uma pessoa no seu caminho aí, para você estar falando do amor dele, para você estar compartilhando um pouco daquela essência que Deus colocou no seu coração, você está exalando aonde você passou, onde você está passando. Porque eu costumo dizer que as pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus e elas querem ver Jesus. E como é que elas vão ver Jesus? Por meio da sua vida, por meio principalmente do seu exemplo. Então eu quero dizer para você buscar mais em Deus, buscar a presença de Deus e ser esse exemplo, fazer a diferença aonde você estiver. E aproveitar, né, para falar aí, se você quiser me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Adriano Aires Oficial. Normalmente eu coloco uns stories lá quando nós estamos indo tocar, ministrar em alguma igreja. Hoje mesmo, né, na nossa agenda, nós vamos estar no Congresso Regional da 2ª Região daqui, né, de Belém, na conferência Amigos do Espírito Santo. Vamos estar por lá. E também, deixa eu ver aqui, né? E assim, durante a semana, se for aparecendo as oportunidades, eu também vou colocando por lá. Aí você que, no caso, né, tocar no seu coração, de você quer fazer um movimento de jovens aí, uma conferência de célula, coisa assim do tipo, quiser convidar a gente, você encontra meu WhatsApp no meu Instagram, pode entrar em contato, que assim a gente facilita, né? Eu entendo muito essa situação, como eu já trabalhei várias vezes, né, trazendo cantores de fora, eu entendo como é que funciona algumas situações aí para facilitar, para não sair de maneira nenhuma prejuízo aí para vocês, mas pelo contrário, ser bênção, se caso a gente for aí ministrar na cidade de vocês. Glória a Deus, maravilha. Amados, eu gostaria aqui que o nosso querido cantor Adriano Aires falasse para nós uma frase que ele falou que me chamou a atenção. Eu tenho certeza que está chamando a atenção de todos que estão aqui conosco. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus. Elas querem ver Jesus. Que lindo, meu irmão. Amém. É isso mesmo. Bem, se aprofundando então nessa frase, né? Isso é uma enfatização nessa questão de você hoje ser o exemplo. Que assim como nos tempos de Jesus, hoje nós temos muitos religiosos, aquelas pessoas que querem seguir, vamos dizer, colocar Deus no seguinte padrão. Aí tem que fazer determinado ritual, e não é isso, né? Praticamente Deus quebra o nosso paradigma o tempo todo. Então, como é que as pessoas vão ver Jesus então? Principalmente, como eu falei, pelas suas atitudes. Você é uma pessoa que no trabalho, na hora que começa aquela falação de coisas erradas, de palavras imorais, você não se envolve, você não chama palavrão, você principalmente age de forma honesta, que aqui no Brasil isso é uma raridade muito grande. Aí uma hora as pessoas vão chegar e vão falar para você: ei, você tem uma coisa diferente. Eu costumo dizer que eu não sou um evangelista. Assim, meu ministério é mais como mestre, na parte da música também, mas as pessoas que eu ganhei para Jesus foram pessoas que chegaram para mim e falaram: ei,
tem uma coisa diferente de você. O que é que você tem? Aí Glória é a a Deus. oportunidade que eu tenho para apresentar Jesus para essas pessoas, né, dizendo, né, o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus pode fazer na vida delas, mas para isso elas precisam se entregar, largar aquela vida pecaminosa, pecado esse que afasta ele de Deus. Então, quando eu falo justamente isso, as pessoas querem ver Jesus, é justamente nessa situação de sair da teoria e ir um pouco para a questão da praticidade, vamos dizer assim, focar mais ainda na praticidade. Vou dar um exemplo prático. Esses dias, vamos dizer assim, eu costumo dizer que são os fariseus dos dias de hoje. Chegou uma pessoa para mim assim, falou: Adriano, tu prega? Eu falei: prego. E me diz aí, quantos versículos você tem decorado? Porque eu tenho tantos versículos decorados. Aí eu falei para ele: se eu disser que eu acho que não tenho nem 10 decorado, mas se duvidar, eu coloco em prática para mais de 50. Né? Então, o que vai adiantar eu decorar tanto versículo se eu não colocar nenhum em praticidade? Aí na hora ele falou: rapaz, tu tá já pecando com o quê? Tá faltando a humildade. Eu falei: não, rapaz, tu que veio pra cima de mim querendo me confrontar. Aí na hora só uma brincadeira nossa. Mas aquilo me fez refletir muito sobre essa situação, né? De como as pessoas ainda hoje querem levar pro lado da religiosidade, sendo que, né, o que fala muito mais, o que arrasta a multidão é o seu exemplo. Glória a Deus. Ui, que maravilha! É muito bom falar do Senhor Jesus. Menino, parabéns, viu? Gostei muito, gostamos muito de estar aqui com você, tá? Nesse bate-papo abençoado, falando de Jesus, uma história de amor, com o nosso querido cantor Adriano Aires. Quando nós começamos a conversar, veio no meu pensamento, falei, provavelmente ele é um evangelista. Você entendeu? Que bênção, não é isso? É maravilha, menino. Você está preparado, meu filho. Você é um menino preparado. Graças a Deus, viu? Para evangelizar o povo. Glória a Deus. Porque ser evangelista é isso, né? Evangelizar, falar do Senhor Jesus. Glória a Deus. Evangelizar os povos. Aleluia. São exatamente 16. Por meio do louvor, né? Exatamente. Nós temos uma oportunidade, né, de entrar em vários lugares onde a gente nem imagina, né, por meio do louvor. Às vezes as pessoas, né, principalmente as pessoas que não conhecem, vamos dizer assim, muito o movimento, né, das músicas animadas, tudo, é um dos grandes propósitos dela, essa questão de evangelizar. As pessoas falam: poxa, eu não gosto de tal música, eu não gosto das músicas evangélicas. Quando demora uma música, ele ouve aquele ritmo mais agitado, ele se interessa quando ele vai ver lá, é uma mensagem de Jesus no coração dele. E a Bíblia diz que duas coisas, né? Que Deus habita em meus louvores e também que a palavra nunca volta vazia. Então a música, né, também é uma excelente estratégia, uma excelente forma de nós estarmos evangelizando. Deus prepara estratégias para podermos estarmos falando do amor de Deus, não é isso, cantor Adriano? E outra coisa, eu sempre falo, meu filho, que não há desculpa para ninguém hoje, não é isso, Adriano? Eu não posso, eu não tenho tempo. Porque nós estamos aí, através das redes sociais, uma gigantesca porta de evangelização, não é isso? Isso mesmo. Agora mesmo eu estou tentando me organizar para toda semana estar postando no meu TikTok, no meu Instagram, né, cantando algum louvor, né? E isso daí, quando eu fico vendo a situação, né, da quantidade de visualizações, 4, 5 mil visualizações, eu falo: poxa, nem na igreja, aqui na igreja local, eu não canto para essa quantidade de gente. Da onde que vem essas pessoas? É Deus criando as oportunidades. Para que, no caso, o nome dele seja alcançado. E hoje, no caso, a internet está sendo uma das excelentes ferramentas para isso. Glória a Deus, aleluias. 16 horas e 53 minutos. Vamos passar aqui o contato do cantor Adriano Aires ou Adri Aires nas plataformas digitais, tá bom, amados? Olha, você que está aí do outro lado, que queira convidar o cantor Adriano, juntamente aí com a banda, com o Ministério de Louvor, na sua cidade, no seu estado, até mesmo em seu país,
tá? Nas fazendas, nos sítios, nas praças, secretarias de culturas, tá? Secretarias de educação, que faz um trabalho evangelístico nas escolas, não é isso, Adriana? É muito bacana. Beleza. Entre em contato aqui, olha, o telefone é 94 81 25 82 52, tá bom? Entre em contato, conversa direitinho, tá? Os meninos gente bacana, vai conversar com vocês, ó. Eles são experientes na questão de evangelismo, viu, gente? Eles são preparados. Eles vão de carroça, não é isso, meu filho? Vão. Para declarar Jesus Cristo como Salvador, eu tenho certeza que vai ser uma festa aí, adorando a Deus. As irmãs aí, olha, que estão organizando a festividade do ciclo de oração, certo, Adriano? Dos jovens, da mocidade, dos varões, entendeu? Vamos evangelizar, gente. É muito lindo o trabalho do cantor Adriano Aires e Ministério de Louvor. Direto de Belém do Pará para o Brasil, para o mundo. Meu irmão, você deseja falar algo mais? Não, é praticamente só agradecer a oportunidade aí. Amém. Nós é que agradecemos, viu, meu filho? Foi um prazer, uma alegria e esperamos que a gente marque um outro encontro contigo, tá bom? Para continuarmos. Eu gostei muito, muito do seu ministério, assim, de ministrar a palavra de Deus, falar, tá? Sobre a palavra de Deus, você entendeu, meu irmão? Parabéns, tá? Você é um menino preparado, tanto na parte da teologia, né, isso, do estudo bíblico, quanto preparado aí no ministério de louvor, de música. Então, você aí, pastores, né, isso que estão na escuta, olha, convida o menino, gente, o cantor Adriano Aires, tá? Que ele vai ali levar a palavra de Deus, ensinar, ministrar para os jovens, enfim, para todos, e cantar um louvor abençoado, adorar a Deus. Glória a Deus, é um ministério completo. Pronto, falei. Ele toca, canta. Não é isso, meu filho? É um profissional. Ele toca, canta, ministra, tá bom? E meu Deus do céu, é bênção. Glória a Deus. Aliás, o Senhor Jesus, nosso Salvador, foi lá, transformou a vida do menino Adriano, né, isso? E falou, meu filho, é para você trabalhar para o reino. E encher o vaso. Glória a Deus. É uma linda história de amor. Bem, são 16 horas e 56 minutos. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco. Gratidão. E você que vai chegar também aqui no canal da Rádio Mãos Unidas Nanuque. Olha, deixa seu like, o seu comentário, tá bom? E siga o ministério do cantor Adriano aí no Instagram, gente. Vão lá, tá? No Instagram, Facebook, canal no YouTube, nas plataformas digitais, em outras emissoras de rádios, aqui também pela nossa web Mãos Unidas, viu, amados? E desde já, muito obrigada. Meu irmão, cantor Adriano, o prazer é todo nosso, tá? Tê-lo aqui conosco. E nesse momento, gostaríamos muito que você nos abençoasse, orando por todos nós, orando por aqueles que estão enfermos, e que você que está aí do outro lado, se você crer, você vai ser curado agora em nome de Jesus, porque é Jesus Cristo que cura, que liberta, que transforma, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, meu irmão. Amém. Então oremos, Senhor meu Deus, meu Pai, queremos te dar graça por essa oportunidade que o Senhor criou. Ó Deus, nunca que imaginávamos que iríamos chegar nesse momento, que Deus iria colocar os irmãos no nosso caminho para a gente poder estar unido às forças e pregando o Evangelho. E Deus, e agora, nesse momento, aonde estiver chegando a minha voz, ó Deus, onde estiver chegando, ó Pai, esse clamor, queremos pedir a tua graça, a tua bênção sobre a
vida dessa pessoa, que em nome de Jesus, se essa pessoa está enferma, ela venha ser curada. Se essa pessoa está passando um problema financeiro, venha destravar a vida financeira, a vida emocional. Em nome de Jesus, ela venha ser abençoada. Receba a bênção de Deus aonde você estiver nesse momento. E depois que você receber essa bênção, que em nome de Jesus você venha ser fiel a Deus e venha continuar servindo, continuando firme com Deus e pregando, glorificando, exaltando Deus por meio da sua vida, aonde você estiver. De maneira nenhuma, não deixa Satanás colocar um desejo no seu coração para você sair da igreja. Mas lembra agora. Senhor, aleluia, glória a Deus. E em nome de Jesus você vai ser muito mais abençoado se você continuar firme, forte, em nome de Jesus, abençoa o nosso Deus aí. Amém, Jesus. Glória a Deus, aleluias. Estiver chegando essa minha voz, Deus, em nome de Jesus, tudo é para ti, para tua honra, glória, louvor e adoração. Amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Ô, meu irmão, gratidão por tudo, viu? Olha, nós vamos ouvi-lo agora, tá? Você vai cantar bonito aqui para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Queremos oferecer para sua família, tá? Um abraço para toda a sua família, viu, meu irmão? Gratidão, gratidão a todos eles por ter, assim, tá aí do seu lado, né? Isso, aos seus pais, enfim. Gratidão, gratidão, tá? Amém, obrigado. Vou falar para eles aqui. Amém. A todos aí do seu ministério, um abraço, viu? Em nome de Jesus. E continua levando visão celular para todo o Brasil e para as nações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Um abraço, cantor Adriano Aires. Glória a Deus. Esse foi o nosso encontro com o nosso querido cantor, compositor Adriano Aires, direto de Belém, Pará. E lembrando que nas plataformas digitais é Adri Aires, tá? Visão celular. Procura lá, gente, vocês vão encontrar essa canção e o trabalho do nosso companheiro cantor, que é bênção de Deus, Brasil. Vamos adorar o Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que Deus abençoe a todos.